Uma mãe de família de 43 anos de uma hora para outra começa a se sentir nauseada, enjoada e tonta. Em um casamento de 23 anos, o marido, que era muito dedicado à família, corre para casa para tentar ajudar a esposa, levando ela para o hospital. A vida dela é de grande importância, porque a Angela tinha nada menos do que 6 filhos. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem um like no vídeo e quem puder e quiser, considerem se tornarem membros. Lembrando que tem vídeo toda terça e toda quinta. Chega de enrolação e bora pro vídeo. O caso Angela Craig. A Angela Craig nasceu no dia 15 de abril de 1979 em Dodge City, Kansas. Ela era a querida menina de uma grande família de 10 filhos e a criança favorita de acordo com ela. Além do senso de humor ilimitado e raciocínio rápido, a Ang, como ela era chamada pela família, era inteligente e enérgica, e usou isso para ajudar as pessoas ao seu redor. Ela tinha uma grande capacidade de perdoar, estava disposta a ajudar amigos e estranhos, e ela era muito dedicada à sua família. Ela saiu de Dodge quando se casou com James Craig, em 18 de dezembro de 1999. Ao longo dos próximos 23 anos, a Angela trouxe 6 crianças ao mundo, e a sua família escolheu viver na área de Denver, Colorado, onde eles estavam há 15 anos. Segundo a família, a Ang amava animais, embora fosse alérgica a quase todos eles. Ela adorava comida de food truck, programas de televisão misteriosos e realmente qualquer coisa que pudesse fazê-la rir. Ela era ótima em falar com as pessoas. Ela leu amplamente, trabalhou em marcenaria e outros projetos criativos, e era uma estudante apaixonada de design de interiores. Seu filho disse que a sua mãe amava muitas coisas, mas ela não teve tempo para todas elas. Ela teve 6 filhos em vez disso. Em Aurora, Colorado, James Craig trabalhava como dentista e era bastante conhecido. A Angela trabalhava em Summerbrook Dental, a clínica do James, junto com ele. No dia 6 de março de 2023, a Angela relatou se sentir mal. O James estava na clínica quando a Angela mandou uma mensagem de casa. Meus olhos não querem focar, ela mandou uma mensagem. Me sinto drogada. O James foi direto para casa. Ele pegou a Angela e foi até o pronto-socorro do Hospital Adventista Parker. Ela relatou que estava se sentindo tonta e fraca. Naquele dia, 6 de março, com o passar das horas no pronto-socorro, houve muitas perguntas, mas poucas respostas. Eles realmente não tinham uma boa resposta para o que estava acontecendo, e acabaram liberando a Angela e mandando ela para casa. No dia 7 de março de 2023, já em casa, o casal retornou à rotina diária deles. O James e a Angela aparentemente malhavam de manhã. Eles malhavam juntos e uma das coisas que o James fazia para a esposa é preparar shake de proteína para ela. Era a rotina. Segundo George Blaucher, que era uma força no rádio do Colorado e ex-promotor eleito do condado de Arapahoe, onde a Angela Craig viveu, isso era apenas parte de um dia normal para eles. Mais tarde, o James enviou uma mensagem de texto para a Angela dizendo que precisava saber se ela estava com fome, para ele levar algo para ela comer. A Angela disse que não estava sentindo fome naquele momento e pediu para ele não trazer nada para ela, que se ela ficasse com fome ela ia comer algo que tinha em casa. Em 24 horas, os sintomas da Angela voltaram rápidos e fortes. Ela voltou para o Hospital Adventista Parker. Dessa vez ela seria internada. Os médicos e enfermeiras estavam realizando testes, só que eles simplesmente não conseguiam descobrir o que estava afetando aquela mulher de 43 anos, relativamente normal e saudável. George disse que todas as medidas tomadas pelos médicos e pela equipe médica pareciam não estar funcionando. De acordo com a polícia, durante a estadia, a Angela mandou uma mensagem para o marido, o James, dizendo: "Agora eu tô com fome." E ele respondeu mais tarde que estava trazendo comida, escrevendo: "Ok, entendi." George disse que ele era um marido amoroso e que desejava que a esposa permanecesse saudável. Vários textos coletados detalhando como, enquanto a Angela era hospitalizada, o James ia e voltava da casa até a cabeceira da cama dela. Um marido aparentemente apoiando a esposa e cuidando dos seus filhos. Stefan, um jornalista e podcaster que investigou o caso, disse que o James continuava trabalhando até porque ele tinha uma família com 6 filhos para sustentar. Mais tarde, a polícia mostraria a confiança que a Angela depositou no James, como ela procurou para compartilhar os sintomas enviando mensagens de texto. "Tô com frio, super cansada, fraca, trêmula e tonta." O James enviava mensagem de compaixão para Angela, dizendo que amava ela e que sentia falta dela, que ele estava preocupado. Ele disse que gostaria que ela tivesse saudável o suficiente para poder voltar para casa. A Angela estava muito doente. Ela tinha dor de cabeças horríveis, náuseas e ela estava tonta. E os médicos estavam perplexos, lutando para descobrir o que diabos estava causando aquilo, o que estava deixando ela doente.
e eles simplesmente não conseguiam uma resposta. Como a Angela permaneceu no hospital sem diagnóstico, James manteve o contato com os amigos, a Michelle e o Ryan Redfern. O Ryan era um colega dentista e tinha se tornado recentemente sócio do James. O Ryan estudou odontologia com James há mais de 20 anos. Ele conhecia o James todo esse tempo e era um confidente próximo. Com a Angela tão doente, o James também mandou uma mensagem para a esposa do Ryan, a Michelle, que era formada em enfermagem. Os textos eram realmente o tipo de coisa que se trocaria com alguém que é outro profissional médico. Ele estava falando sobre a pressão arterial. Ele estava falando sobre as preocupações que os médicos expressaram sobre os sintomas que já deviam ter sido resolvidos. Mas um dos textos do James, olhando em retrospecto, parecia estranho, porque parecia que ele estava fazendo pouco caso da misteriosa doença da Angela. O James enviou uma mensagem para Michelle dizendo: "Se não fosse minha esposa, seria um quebra-cabeça divertido para tentar resolver." Ponto de exclamação. Uma piada de mau gosto em tempos de crise não é incomum, diz o ex-promotor George Blaucher. Ele disse que todo mundo reage ao trauma de uma maneira diferente. James parecia preocupado. Já tinham se passado 4 dias desde que a Angela foi internada. O James disse para outras pessoas que estava dormindo em um banquinho do lado da Angela naquela noite, quando os sinais vitais dela falharam. Os médicos responderam durante a noite. Mas no dia seguinte, a Angela pareceu estabilizar. E em 14 de março, ainda sem resposta sobre o motivo dela estar doente, a Angela recebeu alta do hospital adventista Parker. Mais uma vez, a Angela voltou para casa com o marido. Mas ela não ficaria em casa por muito tempo. Dentro de um dia, ela começou a se sentir mal novamente. No dia 15 de março, ela foi internada no hospital universitário próximo. Os médicos e as enfermeiras continuavam a não ter ideia do que havia de errado com ela. A polícia disse que o James não ficou muito tempo no início. Em meia hora, ele voltou do hospital para casa. Então, cerca de 1h30 depois, ele voltou carregando comida. A polícia disse que ele entrou sozinho no quarto da Angela. E logo depois, a Angela teve uma convulsão e mais uma vez seus sinais vitais falharam. No dia 15 de março, a Angela foi colocada em aparelhos de suporte vital. Foi crítico. O James tirou foto dela enquanto a equipe do hospital tentava salvar a vida dela. Ela estava enfrentando consequências médicas terríveis. Os médicos estavam lutando para descobrir o que diabos estava causando aquilo. Mas o que a equipe médica não sabia na época era que dias antes, segundo a polícia, um pacote havia chegado ao escritório do James. As autoridades disseram que o que estava naquele pacote, encomendado pelo próprio James, se tornaria uma prova fundamental nesse caso. O James teria dito a um membro da equipe que receberia um pacote pessoal, e para não abrir ele. Segundo Stefan, James disse para que não abrisse o pacote, só que alguém fez isso e viu o que estava escrito dentro do pacote: cianeto de potássio. Por que teria cianeto de potássio no consultório de um dentista do Colorado? A Angela estava ligada em aparelhos de suporte vital e lutando para sobreviver. O James enviou uma mensagem de texto com as fotos que tirou para Michelle, escrevendo: "Choque, entubada", e a médica disse que ela está muito preocupada. O casal correu para o hospital. O Ryan disse mais tarde à polícia que viu o James desabar. A Michelle disse que o marido viu o James chorando, depois de falar com os médicos sobre o prognóstico da Angela. Mas, de acordo com a polícia, o Ryan estava longe de estar convencido de que as lágrimas eram reais. Isso porque, a caminho do hospital, ele recebeu uma ligação de um funcionário do consultório. A ligação era para alertar o Ryan sobre aquele pacote marcado com cianeto de potássio que havia chegado a Summer Brook Dental, supostamente endereçado e posteriormente entregue a James Craig. De acordo com a polícia, enquanto a Angela estava em aparelhos de suporte de vida, o Ryan disse à enfermeira que o James tinha encomendado cianeto de potássio recentemente, acrescentando que não havia razão ou propósito médico para encomendar cianeto de potássio para um consultório odontológico. A enfermeira era obrigada a reportar essa informação, então ela chamou a polícia de Aurora. Dentro de menos de 5 horas, um membro da unidade de homicídios da polícia de Aurora estava no hospital universitário. A polícia começou a fazer perguntas, então o Ryan recebeu uma ligação do celular pessoal do James. Segundo a polícia, o James perguntou para o Ryan se ele havia dito alguma coisa à equipe do hospital. O Ryan confirmou que sim, e disse para o James que ele sabia o que ele tinha encomendado. O James respondeu que o pacote era um anel para Angela, e que ele queria fazer uma surpresa para ela. O Ryan disse que não era um anel, que eles sabiam o que tinha lá dentro. Na manhã seguinte, o James implorou para o amigo e sócio, enviando uma mensagem de texto em parte. "Quero fazer um apelo urgente a você. Você não tem obrigação de responder às perguntas de qualquer pessoa ou policial, a menos que receba uma intimação. Você causará mais danos do que benefícios à minha família se continuar a se meter nisso." Parecia que o James estava fazendo um esforço desesperado, tentando impedir que o Ryan continuasse a cooperar com a polícia. Mas se esse era o caso, já era tarde demais.
A polícia já tinha iniciado uma investigação. No dia 18 de março de 2023, a Angela teve morte cerebral e foi retirada do aparelho de suporte de vida. Uma amiga, esposa e mãe de 6 filhos estava morta. A autópsia da Angela revelou que ela havia sido envenenada, e a polícia afirma que as evidências apontam para o marido dela, alegando que ele pesquisou vídeos online sobre veneno e depois comprou cianeto de potássio e arsênico. Segundo a polícia, o James teria envenenado os shakes de proteína da Angela. Dentro de horas, James Craig seria acusado de homicídio em primeiro grau. Ele se declarou inocente. O Stephen Tubbs disse que a polícia alegou no mandado de prisão que o James fez uma pesquisa no Google por quantos gramas de arsênico puro matarão um ser humano. As autoridades acreditam que ele foi mais longe, misturando veneno nas bebidas da esposa. Sky Lazaro, uma advogada familiarizada com casos envolvendo veneno, a mesma que está defendendo a Corey Richards, tem vídeo desse caso aqui no canal, disse que a defesa do James Craig pode argumentar que a polícia correu para prender ele. É essencialmente uma investigação de 3 dias, disse ela, sobre o tempo que a polícia levou para acusar o James do assassinato da esposa. A defesa do James disse que ele tem histórico de depressão e já procurou aconselhamento no passado. A Sky disse que eles podem argumentar que ele comprou o veneno não para usar na Angela, mas em si mesmo. Quanto aos shakes de proteína supostamente envenenados, a Sky disse que, pelo que viu das evidências tornadas públicas até agora, o Estado não apresentou nenhuma evidência de que o veneno estivesse realmente na bebida. Stephen Tubbs disse que um dentista, supostamente encomendando cianeto de potássio e arsênico, era muito estranho, mas tudo era dolorosamente real. Chelsea Otoya disse que o Dr. Craig e a Angela eram almas gêmeas. Ela disse que os dois eram muito fofos juntos. Diz que faziam brincadeiras um com o outro o tempo todo. Ela conheceu os dois quando trabalhou para o Dr. Craig na Summerbrook Dental. Segundo ela, eles pareciam um casal perfeito. Até que, de acordo com a polícia do Colorado, James tentou um crime perfeito. Segundo os investigadores, ele pesquisou veneno nos dias que antecederam a morte da esposa. A ideia de que o dentista fosse acusado de assassinar a Angela, sua esposa há 23 anos, parecia incompreensível, porque os Craig pareciam muito próximos. De acordo com as mensagens trocadas pelo casal, eles pareciam muito apaixonados. Os textos sugeriam um relacionamento amoroso de muito apoio. O Stephen disse que a última vez que teve contato visual com o Dr. James Craig, ele tinha feito um tratamento de canal com ele. Ele disse que achou que ele era um cara legal. Ele recebeu um atendimento amigável e incrivelmente competente. Disse que ele era um homem de família, que conversava sobre a família dele, os filhos e que chegou a conhecer a esposa dele. Segundo ele, a Angela era o coração e a alma daquela família, mãe de seus 6 filhos e parceira prática do que parecia ser um negócio próspero. Ele disse que ela não era alguém que apenas sentava ali e ficava quieta. Ela estava envolvida na prática odontológica. Ela era alguém que falava sobre ideias e sobre marketing. A Angela criou uma mensagem e o Stephen ajudou a refinar essa mensagem trabalhando em alguns anúncios para a Summerbrook. Ele testemunhou como aquelas almas gêmeas trabalhavam lado a lado, com a Angela atuando como uma das gerentes do escritório do Jim. Ele disse que achou muito legal ver marido e mulher com uma grande família trabalhando juntos em uma empresa pequena no Colorado. Todo esse relato da polícia está contido em um mandato de prisão de 52 páginas. O Stephen disse que, com quase 34 anos de jornalismo, ele disse que aquela foi a declaração de prisão mais inacreditável e aparentemente completa que ele já leu. O mandato alega que o James demonstrou o planejamento e a intenção de acabar com a vida da esposa, procurando maneiras de matar alguém sem ser detectado. Segundo o Stephen, não havia nada que pudesse ser remotamente uma bandeira vermelha. Não era um casamento difícil e conturbado, nada disso. Chelsea disse que ficou totalmente em choque e descrente. Ela achou que tivesse sido um acidente. Mas os investigadores não pensaram assim. Então, poucas horas depois da morte da Angela, o Dr. James Craig seria preso e acusado de assassinato em primeiro grau da sua esposa. O James se declarou inocente. Meses depois, a autópsia da Angela seria divulgada. A autópsia afirma que a Angela morreu devido a concentrações letais de cianeto e uma concentração letal de tetrahidrozolina, a substância química encontrada em alguns colírios. E dizia também que a Angela tinha concentrações tóxicas de arsênico no sangue nas 2 primeiras visitas ao hospital. O Stephen disse que só pensa em como a Angela suportou tudo o que passou com ela. Ela ficou em agonia, morrendo todo dia por muito tempo. Apenas uma semana antes da Angela ficar doente, o James criou uma nova conta de e-mail usando o pseudônimo Jim and Waffles e usou para pesquisar vários venenos. Uma pesquisa específica do Google foi: quantas gramas de arsênico puro matarão um ser humano? James, segundo os investigadores, também pesquisou vídeos online com títulos:
os 5 principais venenos indetectáveis que não mostram sinais de crime. A polícia disse que no mesmo dia em que fez essa pesquisa online, o James fez uma compra, arsênico, que foi entregue diretamente na caixa de correio da família. O George disse que acha que ele acreditava que seria capaz de envenenar a esposa, ela morreria, ele a cremaria e então seguiria em frente. Alguns chamam isso de receita do crime perfeito, um assassinato silencioso e invisível, sem sangue, sem arma, sem impressão digital. Até os médicos podem ter dificuldade em identificar veneno. O Dr. Jeff Lapointe é diretor da divisão de toxicologia médica do Hospital Kaiser de San Diego. Segundo ele, é uma subespecialidade médica bastante rara. Ele revisou o mandado de prisão e algumas das drogas mortais que ele listava. Segundo o Dr. Jeff Lapointe, começando pelo arsênico, era um veneno muito famoso e era não detectável pelo sabor ou odor. O Jeff disse que os sintomas da Angela nas 2 primeiras visitas ao hospital são consistentes com envenenamento por arsênico, náuseas e vômitos, com pressão arterial geralmente mais baixa que a normal, e que a quantidade necessária desse veneno para ser fatal é muito baixa. Mas a polícia disse que havia mais. Uma semana depois dele ter comprado o arsênico, eles alegaram que o James, como Gin and Waffles, voltou a ficar online. Ele pediu um segundo veneno. Ele pediu oleandrina, que é uma toxina encontrada no oleandro, que é uma flor branca. Segundo Jeff, essa toxina impede que o coração bata com muita eficiência. Mas depois de 3 dias a oleandrina não foi entregue. Foi quando os investigadores disseram que o James aumentou a aposta. A polícia disse que ele fez um pedido a uma empresa de suprimentos médicos por uma toxina mais forte, cianeto de potássio. Jeff disse que o cianeto é um dos venenos mais eficazes que existem. Uma quantidade muito pequena por quilograma seria letal. Quando uma pessoa é envenenada com cianeto, ela está sendo sufocada no nível celular. É um veneno muito potente. A vítima morre muito rapidamente. O cianeto é tão mortal que precisa de uma licença médica para comprar ele. E a polícia disse que quando James fez o pedido de uma empresa de suprimentos médicos, ele afirmou que precisava dele para um procedimento odontológico complexo. O Dr. Jeff disse que não há utilidade para o cianeto de potássio na prática dele ou em outras práticas médicas. O único motivo que um dentista teria para comprar cianeto, arsênico e oleandrina seria tentar coletar veneno. Mas se o casamento do James e da Angela era tão perfeito, qual seria o motivo para ele envenenar a mulher que estava com ele há 23 anos e que tinha 6 filhos com ele? Os detetives encontrariam uma pista a quilômetros de Aurora, em uma viagem que o James fez, e uma mulher que conheceu, pouco antes da Angela ficar doente. Óbvio que teria que ter outra mulher envolvida. O que acontece em Vegas fica em Vegas, é uma regra de lá, mas os investigadores alegam que é mais uma regra que o James não achava que deveria seguir quando conheceu Karen Cain. A Karen Cain era uma ortodontista de Austin, Texas. Ela conheceu James Craig em uma conferência odontológica em Las Vegas. Foi no dia 23 de fevereiro, uma semana e meia antes da Angela ir para o hospital pela primeira vez. Ele estava viajando sozinho. Segundo George, eles iniciaram um relacionamento. Algumas semanas depois, a Karen voaria para o Colorado e se encontraria em um motel com James. Ele usou aquele e-mail recém-criado Gin and Waffles para falar com ela. Segundo a advogada Sky, não é ilegal ter casos. Ela revisou o caso contra o James e identificou possíveis pontos fracos. A Sky disse que não acha razoável que o James matasse a esposa para ficar com alguém com quem ele teve um relacionamento de 10 dias. A estratégia da defesa comum é que os assuntos juntos não fazem um assassino. A Sky disse que ter um caso não significa automaticamente que ele teria que matar a esposa. Na época em que visitou James Craig no Colorado, Karen parecia saber que a Angela estava muito doente no hospital. Na verdade, ela enviou um e-mail preocupado para James. Em parte dizia: "Olá, querido. Sinto muito pelo que aconteceu esta semana em seu mundo. Estou orando por você e buscando a sabedoria de Deus para este momento." Mas eles não tinham evidências que sugerissem que a Karen sabia mais alguma coisa. George disse que nada que ele tenha visto dava qualquer indicação de que ela sabia que o Jim estava tentando matar a esposa. De acordo com os investigadores, o Jamie mentiu para Karen, dizendo para ela que tinha pedido divórcio e estava morando separado em um apartamento. A Karen disse a um detetive que seu relacionamento com James Craig era íntimo, mas não sexual. A Karen enviou um e-mail escrevendo: "Eu não tive absolutamente nada a ver com esse crime horrível, e meu coração está absolutamente partido por Angela e sua família." Segundo Stefan, a Karen conheceu o cara errado na hora errada. Ela não sabia de nada. Stefan e George sugerem que talvez ninguém soubesse nada sobre quem realmente era o James Craig. A imagem imaculada de pai amoroso, membro da igreja, marido dedicado, agora estava sendo questionada. E à medida que a polícia continuava a investigar, surgiu outro possível motivo.
Segundo a investigação policial, a Summerbrook Dental estava enfrentando uma situação financeira bem complicada. Na verdade, a empresa do James entrou com pedido de falência em 2020 e pouco depois seu então amigo Ryan Redfern assinou um contrato como sócio. Ou seja, outro motivo para o assassinato seria um motivo financeiro. E em uma audiência preliminar em 2023, os promotores argumentaram que o James Craig tinha cerca de 3,4 milhões de motivos para matar a esposa, o valor do seguro de vida da Angela. Segundo George, o Jim tinha passivos superiores a 2 milhões, e eles sabiam disso por meio de alguns pedidos de falência, que são públicos. Mas a advogada Sky disse que não está convencida de que esse problema financeiro dê ao James um motivo para o assassinato. Segundo ela, isso não seria um motivo forte para assassinato. Ela disse que via empresas falirem o tempo todo e saírem do outro lado, com outro nome. E quanto a qualquer veneno que possa ter encomendado, a Sky afirma que essas compras podem nem ser ilegais. Segundo ela, ele podia comprar legitimamente porque tinha um número de DEA, e apenas ter veneno não o tornaria um assassino. Mas, de acordo com a papelada da prisão, James Craig pode ter pensado a mesma coisa. As autoridades disseram que ele poderia ter colocado o veneno em um daqueles shakes de proteína que preparava com tanta frequência na rotina matinal da casa. Na manhã do dia 15 de março, o dia em que a Angela finalmente iria dormir antes de ser levada para o hospital, ela estava em casa com James. Os investigadores dizem que foi então que ele pôde ter preparado para ela um daqueles shakes de proteína misturado cianeto de potássio. O cianeto não tem gosto, é inodoro e incolor. Facilmente poderia ter sido escondido dentro de um shake, e é altamente letal. Mas a advogada, Sky, rebate que as provas podem não existir. Ela revisou as transcrições daquelas audiências preliminares de julho de 2023 e disse que não tinha nada ali que mostrasse que o James colocou veneno nos shakes da Angela. A Sky disse que eles testaram tudo na casa e não encontraram nenhum vestígio de arsênico, cianeto ou qualquer outra coisa na proteína em pó, nos frascos de proteína, e segundo ela, o Estado não apresentou nenhuma evidência de que o veneno estivesse realmente nas bebidas. E ela disse que a defesa pode retratar o James como um parceiro gentil e atencioso. Segundo a Sky, as mensagens de texto do Jim para Angela são extremamente amorosas e atenciosas. Ele perguntava repetidamente como ela estava, ele dizia para ela que amava ela. Então, se o James Craig não envenenou a esposa, quem o fez? Como o Stephen Tubbs relatou em seu podcast, pode haver outra história para contar sobre James Craig e o que aconteceu com a Angela. A história não era sobre assassinato, era sobre tentativa de tirar a própria vida. Segundo ele, o James falou para o Ryan que eles estavam jogando um jogo de tentativa de se matar e que é a Angela que pediu o cianeto para ele. Nesse caso, James sabia o tempo todo que o problema da Angela era envenenamento e não disse nada para os médicos. Isso é muito estranho. Mas de acordo com o mandado de 52 páginas, nenhum membro da família da Angela disse à polícia que ela queria acabar com a própria vida. Um argumento mais provável para a defesa, disse a Sky, é que o James estava procurando o cianeto não para matar a Angela, mas para se matar. Houve algumas declarações de que ele de fato era suicida e não ela. Na audiência preliminar de 2023, a equipe de defesa de James Craig disse que ele havia conversado com um amigo sobre seus planos anteriores de acabar com a própria vida e que o Dr. Craig havia feito uma declaração a esse amigo de que ele iria acabar com a sua própria vida com algo que não seria rastreável. A defesa destacou que James sofria de depressão e já tinha procurado aconselhamento no passado. E a defesa disse que o James disse a Angela, a certa altura, que ele havia drogado anos antes, quando tentou se matar, esperando que enquanto ela estivesse drogada, ela não fosse capaz de impedir ou ajudar ele. Então parecia que ele já havia tentado fazer isso antes. Ele drogou a Angela para que ela adormecesse, para que ele pudesse tirar a própria vida e ela não estivesse lá para pedir ajuda. Inclusive, quando a Angela começou a se sentir mal, ela mandou uma mensagem para o James: "Sinto-me drogada." A defesa do James aponta que ele respondeu: "Dada a nossa história, sei que isso deve estar desencadeando. Só para constar, eu não droguei você." A defesa disse que esse texto apoia a história de depressão e das tentativas de tirar a própria vida anteriores do James. Mas a Sky disse que é improvável que a defesa tente dizer ao júri que o James e a Angela estavam tentando suicídio. Segundo ela, a defesa do James vai ter que escolher uma das duas opções. Ou ele é suicida ou ela é, para dar um motivo para comprar as drogas. Mas talvez a evidência mais convincente que as autoridades dizem ter seja o que a Angela deixou para trás no seu próprio sangue. Essa autópsia revelou algo que os investigadores consideram notável. Os níveis de cianeto no corpo da Angela aumentaram enquanto ela estava no hospital naquele último dia. Stephen se pergunta se os promotores argumentarão que o James Craig deu mais veneno à sua esposa no hospital.
Se as alegações forem verdadeiras, isso é muito cruel. A defesa do James contatou o próprio toxicologista e no julgamento por homicídio, Sky disse que James, inocente até que se prove o contrário, pode ser retratado como vítima de policiais ansiosos demais para fazer uma prisão rápida. Segundo a Sky, foi uma investigação de 3 dias. A rápida prisão do James Craig, diz ela, pode ser um ponto fraco para o Estado. Eles decidiram desde o início que tinha que ser envenenamento. Segundo ela, isso foi uma conclusão precipitada, porque depois disso eles não procuraram por mais nada. E quanto à ideia de que o veneno pode ser a chave para alguém tentar cometer um crime perfeito, o toxicologista Dr. Jeff Lapointe diz que isso é completamente errado. Existem maneiras desses venenos serem rastreados e o assassino vai ser pego. Para os amigos e familiares da Angela, só sobraram suas fotografias e suas memórias. 3 dos 6 filhos do Jim e Angela moram com o irmão do James. Os outros 3 são agora adultos e vivem sozinhos, incluindo a filha Mira. No Dia das Mães de 2023, Mira escreveu essa mensagem nas redes sociais. A partir de amanhã, minha mãe fará 2 meses longe de nós. Não tenho palavras para expressar a dor que os meus irmãos e eu sentimos todos os dias. As últimas palavras de Mira naquele post foram: eu te amo, mamãe. Estamos com saudades. O julgamento de James Craig está programado para começar no dia 8 de agosto de 2024. Uns questionamentos nesse caso. Eu achei esse caso mais comprometedor do que o caso da Corey Richards, que também foi acusada, ainda não julgada, de envenenar o marido. Eu acho que a principal diferença daquele caso é que a polícia não tinha provas de compra de veneno por parte da esposa. Esse caso ainda tem um agravante dele supostamente estar tendo um relacionamento amoroso com outra mulher. Isso talvez saibamos mais depois do julgamento, provavelmente eles vão pedir para a moça depor. Uma outra coisa intrigante é a facilidade com que o médico tem de comprar cianeto e arsênico, que são 2 venenos. No caso da Corey, estão vendo se ela envenenou o marido com remédio. Nesse caso, é o mais puro veneno. Se fosse o caso do James querer se matar, por que ele ia querer esconder o veneno? Ele já estava usando na mulher, esse era o problema. Porque se fosse para uso próprio, depois de morto, quem ia punir ele por tirar a própria vida? Outra coisa que me deixa chocada é o valor desses seguros de vida americanos e a facilidade com que o parceiro encontra para descartar a pessoa e ficar com dinheiro. Uma coisa que era para ser usada como um seguro para os filhos, depois da morte prematura de um dos pais, acaba sendo um incentivo a alguns gananciosos de deixar os filhos órfãos. Bom, gente, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Eu vou deixar o caso da Corey Richards aqui linkado, porque eles são muito parecidos, inclusive a advogada dela é a Sky Lazaro, a mesma que foi usada de consultora nesse documentário. Bom, gente, obrigada por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativem o sininho das notificações para saber quando eu vou postar vídeos novos, compartilhem com quem vocês acreditam que gostam desse tipo de conteúdo e lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.